de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros, aos maduros da fé, aos líderes, aos supervisores da igreja de Éfeso, que se encontrassem com ele. E aí começa a pregação no versículo 18, vamos lá no versículo 28. E Paulo, no meio da pregação dele, ele diz assim, para os presbíteros: cuidem de vocês mesmos, e cuidem de quem? Do rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como o quê? Bispos, já vou explicar essa palavra, para fazerem o quê? Pastorearem, apacentarem a igreja, que é de quem? A igreja não é dos pastores, a igreja é de Deus. Quem comprou você e é dono da sua vida não são os pastores, é Cristo. Mas ele coloca bispos sobre a igreja, supervisores para pastorear a igreja dele. E aqui Paulo está dando claramente o que os presbíteros têm que fazer. Eles têm que ser pessoas maduras na fé, que vão supervisionar a igreja. A palavra bispo no grego é episkopos, é a palavra grega que significa justamente supervisor. Então vocês serão agora supervisores, colaboradores na liderança pastoral, e vocês vão apacentar o rebanho que é de Deus. Na nossa igreja, a partir de hoje, nós temos então o pastor oficial da igreja, sênior, né? A pastora Cristina, o pastor Chico, e outros pastores e outros irmãos que vão compor esse então presbitério da igreja, que são os presbíteros. Nós vamos agora, apresentar os nossos presbíteros. Gente, como se faz o reconhecimento dessas pessoas? Quem escolheu? A igreja. Nós tivemos uma reunião de membresia que reconheceu essas pessoas como pessoas maduras na fé e prontas para ajudar no pastoreio, no conselho, na oração, no discipulado da igreja, juntamente com os pastores da igreja. Então, eu gostaria de chamar aqui o pastor Rodrigo, sou eu mesmo, estou no conselho, né? Pastor Rodolfo, pastor Cleverson, o irmão José e o Sandro, por favor, para frente aqui, para a igreja toda, não só os membros, mas a igreja toda, reconhecê-los aqui. Irmãos, a partir de hoje então, estão esses nossos amados irmãos em Cristo aqui, homens que a igreja, fonte de vida, reconheceu como homens de testemunho cristão, de maturidade, perfeitos? Não, longe, né? Ninguém é perfeito, mas com uma vida de temor a Deus, uma busca de anos, de buscar a presença de Deus, de querer fazer a vontade de Deus, reconhecê-los como pessoas mais maduras na fé, numa caminhada cristã. E a igreja reconheceu cada um de nós aqui, fazendo parte desse presbitério, para estar junto com o pastor Chico e a pastora Cristina, no pastoreio da igreja. Então hoje, se você precisar dos pastores, óbvio, estamos abertos, mas se você também precisar, conversar com alguém que você se identifica, de qualquer um deles, tá? Por exemplo, vou citar um exemplo do pastor Clever. O pastor Clever está levando a moçada lá para jogar um futebol na quinta-feira, né? Começou aquele movimento e hoje tem um monte de gente lá, não tem, pastor? Jogando, tem uma moçada lá. Às vezes, pelo contato do pastor Cleves com alguns membros lá no futebol, que eu não tenho, eles vão se sentir mais à vontade de procurar o Cleverson para alguns conselhos a princípio. Então o pastor Cleverson, a partir de hoje, tem total autonomia dada pela igreja para ajudar no pastoreio, no aconselhamento, oficialmente pela igreja. Vocês estão entendendo a função deles agora? Eles vão fazer isso durante 2 anos. Depois de 2 anos, todos nós passaremos por reavaliação da igreja, ver se está todo mundo dando bom testemunho, se todo mundo ainda está compromissado com Deus, a gente tira da função, tá? Para quê? Aí, não, mas está todo mundo em paz, vai continuar esse e vai continuar outros que Deus vai levantar na igreja como presbíteros. Então esses são os nossos irmãos, que estão atuando aqui. Então o pastor Rodolfo, José, pastor Cleverson e o Sandro, tá bom? Depois nós vamos orar todo mundo junto, a gente vai juntar,
né, os colaboradores todos aqui. Gente, eu ia falar galera, fica feio o negócio, né? Porque eu falo com os meus filhos algumas coisas, né, uma linguagem deles, né? Aí às vezes na pregação sai, entendeu? Vocês me perdoem se sair alguma coisa assim, né? Gente, meus filhos me chamam de velho, né? Ô velho, né? E às vezes eu dou o retorno para eles. Ô velho, vem aqui, né? Para ficar na mesma assim, para não achar que eu que sou o velho da casa, né? Eu estou brincando porque às vezes na pregação eu sei que eu solto umas coisas meio assim, né, de jovem, mas é porque eu estou o tempo inteiro ouvindo meus filhos falarem um linguajar, né, de escola, de moçada aí, tá bom? Então não é a galera não, são os colaboradores aqui do reino de Deus, tá bom? Irmãos, por favor, nós vamos depois, festa mesmo,